Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles aprenderam sem saber que ela era uma fuzileira naval de elite. Em uma pequena cidade nos arredores de Richmond, em Virgínia, a rotina matinal estava a todo vapor. O buzinar discreto dos carros acompanhava o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado já ligados a todo vapor. As persianas metálicas das lojas se abriam com um rangido familiar, revelando as vitrines de pequenas padarias, salões de beleza e lavanderias ainda vazias. Os transeuntes, absortos em seus celulares ou pensamentos, cruzavam-se sem se cumprimentar, absorvidos pela agitação mecânica do cotidiano. Era uma quarta-feira comum, sem nenhum brilho ou drama aparente. Os policiais do bairro se moviam lentamente, janelas entreabertas, tomando café quente e olhos semicerrados. Para eles, como para tantos outros, era apenas mais uma manhã tranquila em Fairfax Heights, uma área residencial tranquila com reputação de ser monótona, ou quase. Mas para Serena Dawson, esse dia se tornaria inesquecível, por razões que nenhum treinamento militar poderia ter previsto. Serena tinha acabado de descer de um ônibus da base militar em Quantico após uma viagem de 2 horas. Ela estava usando uma moletom cinza perolado, e pernas de calças cargo, e tênis pretos ligeiramente danificados, discreto, confortável. Nada particularmente chamava a atenção. Uma bolsa de lona marrom pendia do ombro, simples, sem nenhuma marca visível. Ela atravessou o estacionamento quase vazio de um posto de gasolina, seus passos calmos ecoando levemente no asfalto quente da manhã. O sol nascia lentamente, lançando uma luz dourada nos para-brisas dos carros estacionados. Uma brisa leve fazia dançar as bandeirinhas de plástico penduradas acima das bombas. Serena entrou na loja, cumprimentou educadamente o caixa com um aceno de cabeça e foi até os fundos. Pegou uma garrafa de água gelada e algumas barras energéticas. Seus movimentos eram mecânicos, precisos, quase militares. Cada movimento parecia deliberado, silencioso e minimalista. Atrás dele, óculos escuros, seus olhos perscrutavam suavemente os arredores, como se ela estivesse constantemente avaliando saídas, comportamentos, ângulos. Não era paranoia. Era um hábito. O tipo de hábito que se desenvolve quando se é treinado para sobreviver, para se proteger, para reagir ao imprevisível. Para quem passava, ela parecia comum. Talvez cansada. Talvez apenas uma mulher solitária na casa dos 30, discreta, até mesmo modesta. Ninguém imaginaria o que se escondia por trás daquele exterior modesto. Ninguém viu as leves cicatrizes em seu braço esquerdo, lembretes silenciosos de operações secretas conduzidas do outro lado do mundo. Ninguém sabia que ela havia servido no áreas mais hostis do Afeganistão e do Sahel, protegida apenas por seu rifle de precisão, sua disciplina e sua compostura inabalável. Sargento Serena Dawson, designado por vários anos para a Unidade Especial de Intervenção Víbora Fantasma, foi uma das atiradoras de elite mais respeitadas do Corpo de Fuzileiros Navais, capaz de atingir alvos a mais de 1.400 metros de distância em condições extremas. Ela salvou dezenas de vidas neutralizando silenciosamente ameaças antes mesmo que elas se tornassem visíveis a olho nu. Condecorada 3 vezes por sua coragem, citada por seus superiores por sua precisão desumana, ela, no entanto, usou naquele dia a simplicidade de uma mulher que só queria respirar. Ela tinha acabado de completar uma missão de treinamento intenso em Quantico, onde agora estava instruindo os novos recrutas de elite. Ela não estava ali para ser vista nem para impressionar. Ela viera à cidade por um motivo. Faça uma pausa. Junte-se a um amigo, um irmão de armas que voltou das forças especiais, e passe alguns dias no campo. Longe dos tiros, longe dos protocolos, longe do peso da patente e do olhar da hierarquia. Mas enquanto ela esperava calmamente na calçada ao lado do veículo preto de sua amiga estacionado em frente à loja, as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Foi naquele exato momento que o silêncio da manhã foi quebrado pelo rugido abafado de um motor. Uma viatura policial reluzente, preta e branca, freou bruscamente ao lado dela. Os pneus cantaram levemente no asfalto quente. Os faróis se acenderam, lançando uma luz fria que cortava a suavidade dourada do sol nascente. 2 jovens policiais saíram rapidamente, parecendo tensos, quase nervosos. O motorista, um homem de cerca de 28 anos, loiro de olhos claros, usava um uniforme impecável, mas exalava uma confiança quase arrogante. Era Brian Matthews, um agente recém-saído da academia, que já havia construído uma reputação de homem confiante, às vezes um pouco impulsivo. Ele caminhou em direção a Serena, com a mão direita já apoiada na coronha da arma de serviço no coldre.
Seu olhar percorreu a cena com desconfiança, pousando na mulher negra aparentemente solitária, parada imóvel ao lado de um carro preto de luxo estacionado. Sua voz era firme, quase autoritária. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Aos olhos deles, ela não era o soldado condecorado, a especialista capaz de neutralizar uma ameaça a 1000 metros de distância. Era apenas uma mulher negra suspeita, uma estranha no mundo deles, uma sombra indesejada, parada ao lado de um carro de luxo, e em suas mentes fechadas. Ela estava mentindo. Eles já haviam decidido sem provas que ela era culpada. Esse simples controle havia se tornado uma humilhação. Senhora, o que a senhora está fazendo aqui perto daquele veículo? Serena respondeu calmamente, sem perder a compostura, sua voz equilibrada como uma declaração de verdade. Estou esperando alguém. Estou vindo da base militar. O oficial estreitou os olhos, como se a resposta não correspondesse à imagem que ele havia formado em sua mente. Você tem algum documento? Sem hesitar, Serena tirou do bolso interno um cartão rígido, plastificado e com aparência oficial. Ela o estendeu com confiança. O cartão ostentava orgulhosamente o selo da Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, com sua classificação claramente visível. Sargento, um pequeno chip eletrônico piscou no canto, indicando acesso seguro. Mas Matthews franziu a testa, sua expressão endurecendo, como se a realidade não pudesse coexistir com o que estava diante de seus olhos. Ele virou o cartão e o examinou rapidamente, mas seu rosto traiu sua incompreensão. Ou talvez sua recusa em acreditar que aquela mulher parada diante dele pudesse realmente ser uma soldada. Você está se passando por militar, certo? Isso é crime federal. Sua voz elevou-se, áspera e acusadora. Como se ele a estivesse desafiando, uma provocação à qual ela deveria responder. Serena, imperturbável, respondeu com a mesma clareza. Não. Basta verificar meu nome no banco de dados. Eu sou quem digo que sou. Mas Matthews, em vez de verificar, pareceu interpretar isso como insubordinação. Fez uma pausa, seu olhar endurecendo ainda mais. Então sibilou entre dentes. Coloque as mãos atrás das costas. Imediatamente. O tom não admitia discussão. Serena sentiu a atmosfera se fechar ao seu redor como um torno. Ela obedeceu, colocando lentamente as mãos atrás das costas. Seu coração não batia mais rápido, mas uma raiva surda crescia dentro dela, um fogo interior alimentado pela injustiça. Serena foi arremessada violentamente contra o capô liso e frio de um sedã preto. O metal ressoou com um ruído surdo sob a pressão de seus ombros. As algemas se fecharam em seus pulsos, prendendo suas mãos atrás das costas. Ao redor delas, o murmúrio de uma multidão crescente começou a se erguer. Vários transeuntes pararam, atraídos pela cena. Alguns, chocados, sacaram seus celulares para filmar. O contraste era gritante. Uma mulher negra, calma, mas visivelmente humilhada, algemada no meio da rua, sob o olhar autoritário e arrogante dos policiais. A imagem era violenta, de cortar o coração, quase irreal. Ninguém entendia o que realmente estava acontecendo. Ninguém sabia que ela era uma atiradora de elite condecorada, uma protetora silenciosa da nação. Sem qualquer verificação, Serena foi empurrada para dentro da viatura. Nenhuma única ligação foi feita para confirmar sua identidade ou o que ela havia dito. Nem um pingo de consideração. Seu distintivo militar foi confiscado, tratado como um pedaço de plástico sem valor. Ela foi levada para a delegacia, um prédio com paredes cinzentas e um cheiro desagradável de café frio e papel velho. A atmosfera era opressiva, sufocante. Em uma sala de interrogatório mal iluminada com uma única câmera apontada para ela, Serena permaneceu trancada por mais de 1 hora. Ninguém lhe ofereceu um advogado, ninguém tentou entender sua versão dos fatos. Ela estava lá sozinha, reduzida a uma simples suspeita negra de moletom, longe de medalhas e reconhecimento. No entanto, a milhares de quilômetros de distância, na base de Quântico, um vazio ameaçador pairava. Serena, que deveria comparecer a uma reunião estratégica crucial, não estava em lugar nenhum. O coronel Amanda Greene, uma mulher forte e respeitada, notou imediatamente sua ausência. Tentou contatá-la várias vezes pelo celular, sem sucesso. Preocupada, ela pediu à sua equipe que iniciasse uma busca urgente nos bancos de dados. O choque foi imediato. A identidade de Serena havia sido registrada em uma delegacia de polícia local, a de Fairfax Heights. Sem perder um segundo, o coronel alertou seu superior direto, o general Jonathan Callahan, um dos poucos generais 4 estrelas ativos nos fuzileiros navais. Um homem conhecido por seu senso de justiça e capacidade de resposta. Callahan, sentado em seu escritório, com as paredes forradas de decorações e recordações de guerra, franziu a testa com a notícia.
Ele não podia tolerar que um soldado daquele calibre fosse tratado daquela maneira. Num instante, ele pulou em seu veículo oficial, acompanhado por 2 oficiais superiores, prontos para intervir. O comboio partiu a toda velocidade, sirenes desligadas, atravessando o interior da Virgínia, rumo à delegacia. 1 hora depois, as portas de vidro da delegacia Fairfax abriu-se de repente, violentamente, batendo contra as paredes como se tivesse sido levada por uma rajada de vento. A luz de fora inundou o salão, contrastando com a atmosfera opaca e envelhecida do interior. Um silêncio imediato caiu sobre a sala, quebrando a tagarelice e o ruído dos teclados. General Jonathan Callahan tinha acabado de entrar. Sua figura imponente, ereta como um carvalho, preenchia o espaço. Ele usava o uniforme azul meia-noite da Marinha, adornado com 4 estrelas brilhantes nos ombros, e suas medalhas alinhadas com precisão militar. Seu rosto severo, queixo tenso e olhar de aço não deixavam espaço para ambiguidade. Ele não estava ali para discutir. Os policiais presentes se levantaram instintivamente, surpresos e nervosos. Alguns baixaram os olhos imediatamente. Outros trocaram olhares preocupados, imaginando que erro imperdoável havia sido cometido para fazer um general de 4 estrelas se mover pessoalmente em uma delegacia de polícia local. Oficial Brian Matthews, pálido como papel, sentou-se desajeitadamente atrás da mesa. Sua respiração estava curta, suas mãos quase tremiam. General, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou com a voz estrangulada. Callahan não respondeu de imediato. Avançou com passos lentos, calculados e militares, as botas estalando no chão de ladrilhos. Ao chegar ao balcão principal, colocou ruidosamente as 2 mãos na madeira gasta, assustando um jovem oficial sentado atrás dele. Sua voz, baixa, mas afiada como uma lâmina de barbear, cortou o ar. Estou aqui para buscar o sargento Serena Dawson. Sabe, o atirador altamente condecorado que você prendeu como um criminoso comum, quando ela tinha acabado de deixar a missão. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Ninguém ousava se mexer. O nome ecoou pela sala como um lembrete severo. Pela primeira vez, alguns policiais entenderam a extensão do erro cometido. O general endireitou-se lentamente e olhou Matthews diretamente nos olhos. Era um olhar que nenhum treinamento conseguiria sustentar sem vacilar. Quero o distintivo dele, a arma dele e uma carta oficial de desculpas. Imediatamente. Ele fez uma breve pausa e então acrescentou com uma voz ainda mais áspera. E você, oficial Matthews, estão suspensos com efeito imediato. Você acaba de cometer um erro profissional, moral ou estratégico, e profundamente vergonhoso. Matthews deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe no rosto. Os outros agentes agora evitavam contato visual com o general, paralisados pela intensidade do momento. Neste momento, a porta da sala de interrogatório se abriu. Serena apareceu, ladeada por um agente que, ao ver a cena, congelou no lugar. A luz do corredor projetava uma silhueta quase irreal ao seu redor. Em pé, ereto, calmo, apesar das horas de humilhação. Ela não disse nada. Não precisava. Sua mera presença inspirava respeito. Callahan deu um passo em sua direção. Suas feições relaxaram um pouco, mas sua voz permaneceu grave e digna. Sargento Dawson, disse ele, devolvendo-lhe pessoalmente seu distintivo militar, que ele havia exigido que lhe fosse entregue antes de entrar. Em nome do Corpo de Fuzileiros Navais e das Forças Armadas dos Estados Unidos, peço desculpas. O que você sofreu aqui é inaceitável. Você merece o respeito absoluto desta nação, e você o terá. Serena, com os olhos fixos nos do superior, assentiu lentamente. Disse apenas uma frase. Obrigado, general. Eu conquistei esse respeito. Nunca pedirei por isso. O assunto poderia ter ficado confinado dentro dos muros da delegacia, enterrado sob um relatório interno, classificado como um lamentável mal-entendido. Mas isso foi sem contar como um adolescente, testemunha da cena no posto de gasolina. De sua scooter, ele filmou todo o episódio da prisão, desde o momento em que Serena entregou sua identidade militar até as algemas. O vídeo, postado algumas horas depois TikTok, então em X antigo Twitter, explodiu instantaneamente. Houve um contraste marcante, uma mulher calma e educada diante de policiais agressivos que se recusavam a verificar sua identidade e a tratavam como uma delinquente. A montagem viral adicionou os seguintes títulos sobrepostos. Ela salvou vidas. Eles a humilharam. Sargento Dawson, das zonas de guerra ao desprezo diário. Poucas horas depois, o vídeo da prisão brutal de Serena Dawson tomou conta das redes sociais. Compartilhado inicialmente por uma adolescente no posto de gasolina, foi compartilhado por milhares, depois milhões, de internautas.
As imagens eram arrepiantes. Uma mulher negra sendo violentamente jogada contra um capuz algemada, enquanto tentava calmamente dizer: "Estou no exército. Ligue para Quântico." O escândalo explodiu quando um ex-soldado, reconhecendo Serena, postou uma mensagem que se tornou viral: "Essa mulher salvou minha vida no Afeganistão. E é assim que a tratam aqui?" Nas horas seguintes, as principais redes nacionais interromperam sua programação para transmitir uma reportagem especial. O rosto de Serena apareceu na tela, acompanhado de suas condecorações: Medalha de Mérito, Estrela de Prata, Medalha por Bravura em Operações Estrangeiras. As imagens a mostravam uniformizada em missão, em um campo de tiro, cercada por recrutas que ela treinava rigorosamente. Ela arriscou a vida para defender este país. E foi presa por ser negra. Foi a manchete de um editorial no New York Herald. Veteranos políticos, artistas e ex-oficiais se manifestaram publicamente. A hashtag Justiça para Serena subiu ao topo das tendências globais. O debate rapidamente ultrapassou a prisão e se tornou uma denúncia nacional sobre a discriminação sofrida por militares de minorias. Diante da pressão da mídia, o chefe de polícia concedeu uma entrevista coletiva. Visivelmente tenso, leu uma declaração preparada. "Reconhecemos um erro grave. Uma investigação interna foi iniciada. Pedimos desculpas a Sargento Serena Dawson, à sua família e a todos os que ficaram feridos neste incidente." Mas os pedidos de desculpas não foram suficientes. O policial Matthews foi suspenso sem vencimentos e rapidamente dispensado de suas funções por má conduta grave e comportamento discriminatório. Protestos ocorreram em frente à delegacia, e manifestações foram realizadas em apoio a Serena em várias cidades importantes. Ela, no entanto, recusou qualquer compensação financeira. Durante sua entrevista no canal NBC, em uma transmissão especial no horário nobre, ela declarou calma, digna, com o olhar fixo na câmera: "Não preciso de dinheiro. Preciso que as jovens negras que me observam saibam que podem ser atiradoras de elite, que podem mirar alto, que elas têm lugar no mundo, e que ninguém deve julgá-las pela aparência." Naquela noite, milhões de jovens viram nela uma figura inspiradora. Mas Serena não parou por aí. Poucos meses depois, ela fundou Escopo para o Futuro, uma organização nacional dedicada a treinar e orientar jovens mulheres de minorias em seu caminho para carreiras militares avançadas, pontaria, estratégia e liderança. O lema do programa: simples e poderoso. A precisão começa com a visão. O programa rapidamente conquistou o apoio de parceiros de prestígio, ex-oficiais, associações de veteranos e universidades militares. Serena deu palestras em escolas de ensino médio carentes, visitou academias e conversou com jovens mulheres incertas sobre seu futuro. Ela falou abertamente sobre racismo, perseverança e os altos padrões que impôs a si mesma. Em todos os lugares, ela usava seu uniforme com orgulho. Não como um lembrete de sua patente, mas para personificar visivelmente o sucesso que é possível, mesmo vindo de longe, mesmo quando tudo parece contra você. E quando, um ano depois, ela foi convidada para fazer um discurso em West Point, diante de uma turma inteira de cadetes em treinamento, ela simplesmente disse: "Não lute para ser tolerado. Lute para ser respeitado. E sempre mire certo." O silêncio que se seguiu foi completo. Depois, uma ovação de pé. Serena Dawson não era mais apenas uma atiradora de elite. Ela se tornou um ícone. Um ano depois, o Pentágono, Washington, D.C. O grande salão cerimonial do Pentágono estava lotado. Oficiais de todas as patentes, veteranos, funcionários do governo, jornalistas e especialmente jovens recrutas, assistiam à cena com espanto palpável. Bandeiras tremulavam lentamente acima do pódio oficial, enquanto alto-falantes anunciavam: "Por favor, levantem-se para homenagear a Sargento Serena Dawson." Um silêncio solene tomou conta da plateia. Então, com passos calmos e confiantes, Serena Dawson subiu ao palco. Ela vestia seu uniforme de gala, adornado com suas inúmeras condecorações, medalhas de bravura, condecorações de missão especial e, principalmente, o distintivo de atiradora de elite do Corpo de Fuzileiros Navais, um símbolo de sua precisão, compostura e lealdade inabalável. Ao lado dela, o general Callahan, com 4 estrelas no ombro, o rosto sério, mas orgulhoso, segurava uma pequena caixa preta nas mãos. Ele a entregou a Serena e se dirigiu à plateia reunida de pé. "Hoje temos a honra de acrescentar um novo capítulo à história desta nação. O que vocês veem diante de si não é apenas uma soldado de elite. Ela é uma força de caráter, uma voz que se recusa a ser silenciada, um exemplo vivo de que o mérito não pede permissão para brilhar." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala.
E continuou com um tom mais solene. Há um ano, esta mulher foi humilhada em nosso próprio solo. Por ignorância. Por preconceito. Por arrogância. Mas naquele dia, aqueles que buscavam menosprezá-la conseguiram apenas uma coisa: revelar sua grandeza ao mundo inteiro. Ele se virou para Serena, com os olhos brilhando de emoção reprimida. Sargento Mor Serena Dawson, por seu serviço excepcional, por sua bravura exemplar e por seu compromisso contínuo em ajudar os outros, tenho orgulho, em nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de lhe conceder a Legião do Mérito. Ele mesmo prendeu a condecoração em seu uniforme. Um silêncio suspenso, quase sagrado, precedeu a explosão de uma ovação de pé. Alguns na sala tinham lágrimas nos olhos. Outros, jovens recrutas ou veteranos, saudaram com os punhos cerrados sobre o coração. Mas Serena, ereta e orgulhosa, não vacilou. Ela olhou para a plateia e disse simplesmente: obrigada. Dedico esta medalha a todas as jovens que ouvem que são muito isso ou não aquilo, muito negras, muito diferentes, muito ambiciosas. Saibam que vocês pertencem a este lugar, e que ninguém pode tirar isso de vocês. Na sala, a plateia estava tomada pela emoção. Naquele dia, Serena foi celebrada não apenas como uma soldado excepcional. Ela foi reconhecida como uma figura de luta, dignidade e esperança. Uma mulher negra no centro da mais alta instituição militar do país, aclamada não apesar de sua origem, mas por causa dele. E naquele momento suspenso da história, uma verdade ressoou em todos os lugares, desde os muros do Pentágono até as televisões de todo o país. Eles queriam humilhá-lo. Ela se tornou um símbolo,